Olá, vamos continuar falando a respeito do gênero lírico e agora nós vamos falar a respeito da métrica. A métrica, gente, é um trabalho um pouquinho árduo, uma vez que nós temos que fazer a contagem de sílabas, nós temos que prestar atenção no som e algumas regrinhas que nós temos que nos atentar para que a contagem de sílabas métricas efetivamente aconteça dentro da poesia, tá? Por exemplo, quando nós falamos a respeito de contagem de sílabas dentro lá da gramática, nós sabemos que essa contagem de sílabas atende a várias regras, a várias normas, mas no caso aqui do gênero lírico, é um pouquinho mais tranquilo porque você atende apenas ao som. Então você vai falando o poema, você vai cantando a música e essa divisão vai aparecendo mais claramente nos seus ouvidos. Só que é claro, não é tão simples assim. Tem várias regras para que nós possamos nos atentar. Beleza? Gente, quando se fala a respeito de métrica, ela vai ser sempre esse número de sílabas que tem dentro de um poema. Por exemplo, a métrica está associada ao fato de eu tentar sempre deixar um ritmo constante dentro da minha música ou da minha poesia. Então, por esse motivo, as sílabas vão aparecendo quase que de uma maneira constante. Exemplo, dentro de um verso, nós já aprendemos que é um verso, que é a unidade de linhas do poema. Então, a primeira linha do poema, dentro do primeiro verso, tem lá 5 sílabas métricas, tá? No segundo verso, também tem 5 sílabas. No terceiro, também tem 5 sílabas, para que o ritmo se mantenha. O ritmo, então, depende do número de sílabas, depende também de como essas sílabas são colocadas, como fortes e fracas. Então, por exemplo, você tem lá o poema do Carlos Drummond de Andrade, e agora José, tá vendo como as sílabas tônicas vão subindo? Isso é uma intencionalidade dele? Agora, quando você pega o poema do Gonçalves Dias, indianista, não chores, meu filho, não chores, que a vida é morte renhida. O que ele está querendo mostrar para você? A batida dos tambores e esse ritmo que aparece tem a ver também com a quantidade de sílabas métricas, tá? Então não é algo que não faz parte do seu cotidiano também, faz mais parte do que você imagina, porque quando você está cantando ou declamando um poema, essa métrica vai aparecendo, ok? Vamos adiante, gente. Primeiro, classificação, tá? Tem que saber classificação, não tem para onde correr. Essa classificação aqui é bastante tranquila. Quando se fala de quantidade de sílabas dentro de um verso, quando o verso tem uma sílaba métrica, ele vai ser um monossílabo, 2 sílabas de sílabo, 3 sílabas trissílabo e por aí vai. O que mais nós temos que saber são os apelidos, ou seja, quando nós temos aqui, vamos marcar aqui, quando nós temos a redondilha menor e a redondilha maior, quando que eles vão aparecer? Quando um verso tem, primeiro, redondilha menor, quando um verso tem 5 sílabas métricas, tá? Já vamos entender isso. E quando que é redondilha maior? Quando tem 7 sílabas métricas. Ah, mas isso é uma estratégia que aparece bastante? Aparece pra caramba, tá? Outro bastante conhecido é o decassílabo, quando o verso tem 10 sílabas métricas, tá? Então essas estratégias aqui são as mais conhecidas, alexandrino também, 12 sílabas métricas, e os versos bárbaros, que são aqueles que têm 13 ou mais sílabas, que dificilmente aparecem dentro da poesia, beleza? Então vamos entender como fazer esse processo de contagem das sílabas métricas, que vai ser o processo da escansão, tá? Esse processo da escansão vai considerar 2 coisas, tá bem? Essas 2 coisas serão, primeiro, as palavras que vão se juntando, então, por exemplo, eu tenho uma palavra que termina com uma vogal, outra palavra adiante que começa com uma vogal, elas geralmente grudam na hora que você vai falar. E outra coisa que é considerada também é o fato de a última palavrinha sempre ser contada dentro dessa metrificação até só
a sílaba tônica. Vocês querem entender isso melhor? Vamos lá para o quadro, porque eu vou passar alguns exemplozinhos para vocês e eu acho que vai ficando mais fácil esse processo de aprender, tá bem? Quando se fala a respeito dessa questão da escansão, da metrificação, o que nós temos, gente? Primeiro, vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Poema do Carlos Drummond de Andrade. E agora, José, tá? Aqui já fica fácil para nós entendermos o processo de escansão. Veja bem, primeira regrinha da escansão, que é a metrificação, que é a divisão por sílabas métricas, é essa. Se eu tenho duas vogais, que na hora que eu falo, então vamos lá falar de novo esse verso, e agora José, grudou, tá? Se gruda, se parece que é a mesma palavra, se parece que eles se juntaram, nós vamos ter uma elisão. O que é essa elisão? É quando eu, em vez de separar essas duas sílabas, vou contá-las juntas, tá? Então o que eu faço aqui? E agora José gruda. Então eu conto como uma sílaba só, tá bem? Vamos adiante. Agó, segunda sílaba, Rá, terceira sílaba, Jô, quarta, Zé. Ah, nesse caso aqui, e agora José, José tem a sílaba tônica na última sílaba realmente da palavra. Então, nesse caso aqui, e agora José vai ser contada até a quinta sílaba, tá? Em outros casos, pode acontecer de a palavra ser uma paroxítona ou mesmo a palavra ser uma proparoxítona. Nesse caso, você não vai contar até a última sílaba, tá? Você vai contar até a sílaba tônica. Então, qual é a primeira regra? A primeira regra é, se nós temos duas vogais iguais, tá? Vogais iguais não, nós temos duas vogais aqui, nós temos logicamente uma elisão. Ah, mas quando que vai ser crase, por exemplo? Quando você tem o E e o E, o A e o A, o I e o I. Isso é uma crase, tá? Logicamente, se você vai contando, você vai até a sílaba tônica. Se vai até a sílaba tônica, para de contar nela, independente de onde ela esteja, tá? Por exemplo, outro exemplozinho aqui. Desvia o curso dos sonhos. Veja bem, vai mudar uma coisinha. Então, eu venho aqui, ó, desvia-o, tá? Porque eu falo desvia o curso dos sonhos. Então, o A gruda com o, tá? Curso dos sonhos. Primeiro, nós temos, então, uma vogal aqui, outra vogal aqui. Elisão. Já grudou. Então, eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora tem uma diferença. Sonhos. Então, nós não temos mais uma oxítona, nós temos uma paroxítona. Se você não se lembra disso da gramática, assista uma aulinha a respeito disso, beleza? Então, aqui nós temos uma paroxítona. Eu paro de contar na última palavra na sílaba tônica, a sílaba tônica aqui. Então, essa sílaba eu não conto mais. Eu tenho, nesse caso aqui, então, 7 sílabas métricas. O que é 7 sílabas métricas? Vai significar que, de acordo com os sons, eu demarquei 7 sílabas. Ah, mas e gramaticalmente, quanto teria? Vamos tentar ver um exemplo simples do hino nacional? Olha só, nós temos lá no hino nacional, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, não é? Olha só, se eu for fazer a contagem desse verso do hino nacional, gramaticalmente, ele vai ter 14 sílabas, tá? Então, eu conto aqui 14 sílabas, beleza? Agora, vamos ver como ficaria a contagem desse primeiro verso do hino nacional nas sílabas métricas. Olha só, ouviram, doí,
Aqui gruda, porque nós temos uma vogal e outra vogal, outra elisão. Doi, separa aqui, pirangas. Olha só, aqui grudou também. Veja bem, nós tínhamos falado a respeito da elisão. Quando nós temos duas vogais iguais, independente de quais vogais sejam, A, E, I, O, U, nós vamos ter algo chamado de crase. Então aqui grudou. Ouviram do Ipiranga? As margens plácidas. Aqui é diferente. Então, como que eu contei aqui? Nós temos uma proparoxítona. Por quê? Se a sílaba tônica fosse aqui, seria oxítona, como no caso de José. Se a sílaba tônica fosse a segunda de trás para frente, paroxítona. Nesse caso, como é a terceira de trás para frente, é uma proparoxítona. Então eu conto até aqui e ignoro a contagem dessas outras. Contando tudo, vai dar quanto? 10 sílabas métricas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha só, gramaticalmente daria 14 sílabas, aqui acaba dando 10 sílabas. Então, você vê um pouquinho da diferença da gramática para o gênero lírico, tá bem? Já que eu falei a respeito da oxítona, paroxítona e proparoxítona, vamos para mais uma delimitação que é bastante interessante, tá, gente? Se nós temos, por exemplo, aqui a palavra José, que é uma oxítona, como vai ser chamado esse verso? O verso inteiro que tem a palavra oxítona vai ser chamado de verso masculino. Porque ele é forte, ele é intenso. José, ele é forte. Nesse caso aqui, como nós temos uma paroxítona, no caso da paroxítona, nós temos um verso feminino. Por quê? Porque o verso feminino tem um som mais apagadinho, ó, sonhos. Embora seja uma sílaba tônica, o som, ele é mais apagadinho, ele é mais abafadinho, tá? E por fim, nós temos a proparoxítona. No caso de ter uma proparoxítona, vou colocar aqui, ó, proparoxítona. O nome desse verso vai ser verso, vou escrever aqui, esdrúxulo. Tá? Então, ele é um verso esdrúxulo. Esse verso esdrúxulo vai ser aquele verso que aparece bem pouco, ele aparece com menos constância. Então, agora nós já sabemos fazer a escansão, tá? Todo poema que você for fazer, todo trabalho que você for fazer com poema, toda prova que você for fazer com poema, possivelmente vão questioná-los a respeito dessa metrificação, tá bem? Vamos voltar ali para a tela para eu continuar falando a respeito aqui do gênero lírico, beleza? Gente, já falei a respeito dessa escansão, de todo esse processo, e nós vamos ter mais algumas características bem interessantes para nós finalizarmos esse assunto. Quais são? Por exemplo, já falamos da elisão, falamos da crase, só que nós temos algumas estratégias que os poetas usavam para, de certa maneira, tapear a gente. E que estratégias são essas para tapear? Ora, você acha que fazer um poema como esse, em que toda a métrica está bem evidente, tem rimas, todos os versos têm o mesmo tamanho, é fácil? Não é. Então, o que os poetas faziam às vezes? Para dar aquela tapeada, eles subvertiam as regras gramaticais. Então, o que eles faziam muitas vezes? Eles se utilizavam da sinérese, que era transformar o hiato em ditongo. Vou te dar um exemplo. Saúde, por exemplo. Tá? Ele pegava uma palavra como saúde, que era dividida assim, ó, saúde. Então, nesse caso, tem 3 sílabas, não é? Só que nesse verso ele não pode ter uma sílaba a mais. Ele precisa, por exemplo, ter 10 sílabas. E está dando 11 sílabas com essa palavra saúde. O que ele faz para que a métrica aconteça magicamente? Ele vai escrever a palavra saúde, mas lá na cabeça dele, ele vai separar aqui. Ah, mas ele pode fazer isso? Ele pode, sabe por quê? Porque tem uma coisa chamada licença poética. O poema é dele, ele pode fazer o que ele quiser, tá? A mesma coisa acontece com o contrário. Eu preciso de uma sílaba a mais, tá? Preciso de uma sílaba a mais, como que ele vai proceder? Ele vai transformar o ditongo em hiato. Por exemplo, saudade.
Saudade, nós sabemos como é que separa. Saudade. Ah, mas ele precisa de uma sílaba a mais. O que ele faz? Ele separa o A e o U, tá? Ele vem aqui, ó, no saudade e ele vai fazer isso aqui, ó. Saudade. Pronto, consegui uma sílaba a mais. Nas provas, como que isso acontece muitas vezes? Você precisa ser esperto. O que você faz? Analisa uns 2, 3 versos para saber exatamente quantas sílabas métricas tem naquela estrofe. Porque muitas vezes nas provas eles vão perguntar para você assim, na primeira estrofe do poema, tem 7 sílabas métricas? Você fez a escansão do primeiro, deu 7. Você fez a escansão do segundo, deu 8. Do terceiro, deu 7. Do quarto, deu 7. Logicamente, tem alguma estratégia dessas lá no que deu 8. Ou então, você vai ter que rever a questão da sonoridade, tá? Então, geralmente nas provas é mais ou menos assim que funciona, ok? Mais uma escansão aqui para vocês entenderem, tá, gente? Eu fiz uma escansãozinha aqui só para vocês entenderem o processo, tá? Quando nós falamos aqui de vírgula, tá? A vírgula vai surtir algum efeito na hora de separar, de fazer a escansão? Não. Então vem aqui, ó. Eu, filho do carbono, doamo, ni, a, co. Então nesse caso eu conto até o ni e tenho aqui uma elisão e tenho outra elisão, tá? Então, qual é a minha sugestão para você? Que você comece a praticar esse processo toda vez que você for fazer uma questão a respeito desse gênero lírico, tá? Porque isso é algo que aparece bastante nas provas, beleza? Vamos lá, até a próxima!